Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui na EJA segunda fase. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do CEMIAM, e vamos verificar agora qual será nosso objeto de conhecimento desta aula. Nós temos então aí a aula de número 49, objeto de conhecimento função polinomial, detalhamento, termos da função polinomial e seus graus, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Ok, pessoal. Então, como dito antes, a gente vai verificar o que é uma função polinomial, quais são os termos que formam uma função polinomial e como é que a gente faz para determinar o grau dessa função, tá bom? Vamos então aqui à tela, olha só. Função polinomial. As funções complexas f de R em R, definidas por expressões polinomiais, são denominadas funções polinomiais. Por exemplo, então, vamos supor que eu tenha a seguinte função. Eu tenho aqui f de x igual a 3x mais 1. Nós temos aqui, então, uma função polinomial. Por quê? Porque aqui nesse caso, nós temos um polinômio que é determinado aqui nesse exemplo por um binômio, já que esse polinômio é formado por dois monômios, o 3x e o 1. Como é que a gente faz, primeiramente, para determinar o tipo do polinômio? Ou seja, se ele é monômio, se é binômio, se é trinômio, enfim. Não se esqueçam que essa separação, ou essa classificação, na verdade, é determinada pela separação dos elementos pelos sinais de adição ou subtração, tá bom? Então, aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma outra função polinomial da seguinte maneira: x ao quadrado mais 2x menos 3. Opa, nós temos aí um outro tipo de função polinomial, tá? Onde aqui nós temos uma função polinomial de segundo grau. Como é que eu sei que essa função polinomial é de segundo grau? Justamente porque aqui, ó, o expoente do coeficiente x é igual a 2, tá? Então, quem vai determinar o grau da função sempre é o maior expoente da variável. Aqui nesse caso, a variável em questão, nós estamos trabalhando com x, que é essa letra que está sendo determinada, ou está sendo... é determinada a mesma palavra, tá? Aqui na função f de x e na função y de x, tá? Aqui em cima, por exemplo, aqui em cima nós temos uma função de primeiro grau. Como é que eu sei que essa função é de primeiro grau? Justamente porque esse x, ele não possui expoente nenhum. Não se esqueçam que quando uma letra está sozinha e ela não possui nenhum expoente, é porque ele vale 1, tá bom? E a mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. Então, aqui embaixo nós temos a função y de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Expoente 2 para o primeiro x, expoente 1 para o segundo x. Opa! Nesse caso aqui, quem determina o grau do polinômio ou o grau da função polinomial sempre é o maior dos expoentes. Então, nesse caso, logicamente, entre 2 e 1, o maior é o 2. Então, essa função polinomial é do segundo grau. Tranquilinho? Vamos continuar aqui, então. Um grau de um polinômio f é o índice do último termo não nulo de f. Gente, esse último termo não nulo é assim. Deixa eu te explicar aqui. Exemplo, f de x igual a 2x menos 1. É uma função polinomial de grau 1. Por quê? Justamente porque aqui o expoente do x, ele vale 1, tá bom? Então, a função é de primeiro grau. Vamos supor que eu tenha uma função da seguinte maneira. g de x igual a x mais 2x ao quadrado mais 5. E aí eu te pergunto, qual é o grau dessa função polinomial?
Você pode olhar para essa função do jeito que ela está escrita e me dizer que essa função é do primeiro grau. Por quê? Porque o último termo não nulo de f, ele apresenta aqui, tá? O grau 1. Mas cuidado, por quê? Porque a gente sempre deve pegar uma função polinomial e escrevê-la de ordem decrescente, ou seja, os expoentes do maior para o menor. Então, aqui nesse caso, reparem, eu vou reescrever a função g. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2x ao quadrado mais x mais 5. Agora sim, reescrevendo essa função, a gente consegue reparar, então, que esta função, na verdade, ela é do segundo grau, tá? Justamente porque nós temos aqui em cima, ó, o expoente 2 como sendo o maior expoente da variável x. Então, quem vai determinar o grau da função polinomial sempre é o expoente da variável. Aqui nesse caso estamos trabalhando com f de x, g de x, h de x. Essa variável em questão na função polinomial sempre é a letra que estará dentro dos parênteses, tá bom? Então, o maior expoente da variável é que determina o grau do polinômio. Vamos voltar aqui para mais alguns exemplos. Acompanhe comigo. Beleza. Nós temos aqui, então, um outro exemplo aqui, ó. G de x é igual a 3x ao quadrado menos 2x menos 1. É uma função polinomial de grau 2 ou função polinomial do segundo grau. Por quê? Vamos reescrever aqui essa função. A função g de x, ela é igual a 3x ao quadrado menos 2x menos 1, tá? Então, o maior dos expoentes em relação à letra x é aqui o expoente 2. Então, como o maior dos expoentes em relação à letra x é o expoente 2, essa função é chamada de função de segundo grau, ou função de grau 2, aí tanto faz. E aí você me pergunta, mas por que nós temos que tratar essa função? Ou, aliás, por que nós temos que verificar o expoente em relação à letra x? Justamente porque é a letra que está aqui dentro dos parênteses. E é sempre esses parênteses, a letra que está dentro dele, que vai mandar, tá bom? Então, temos aqui um outro exemplo, olha só. Eu tenho aqui um h de x igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais x menos 1. É uma função polinomial de grau 3 ou de terceiro grau, pelo mesmo motivo. Vamos só reescrever aqui. H de x é igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais x menos 1. Então, reparem que o maior expoente do x é o 3, tá? Então, a função é de terceiro grau. Turma, muito cuidado pelo seguinte. Nada impediria, por exemplo, de você ter essa função escrita aqui dessa maneira, ó. X menos 6x ao quadrado mais x ao cubo menos 1. Repare que, só reescrever aqui rapidinho que ficou feio. Espera que eu não gostei não. Repare que eu estou pegando os mesmos elementos, tá? Eu só estou escrevendo eles de forma embaralhada, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, x menos 6x ao quadrado mais x ao cubo menos 1. Não se esqueçam que, independente da ordem em que eles estejam escritos, quem manda no grau do polinômio sempre é o maior dos expoentes, e não o expoente do x que está mais à esquerda, tá? Por quê? Porque nesse polinômio que está escrito em preto aí em cima, o grau é 3, que é justamente o expoente do x que está mais à esquerda. Nesse polinômio que está escrito em azul aí embaixo, o grau do polinômio x que está mais à esquerda, aliás, o expoente
do x do polinômio que está mais à esquerda é 1. Mas o grau do polinômio não é 1. Por quê? Porque independente da posição do expoente, sempre quem manda no grau é o maior deles. Então, aí nesse caso, esse polinômio é do terceiro grau. Beleza? Então, é muito importante você verificar isso aí, tá? A posição dos elementos e se ele apresenta ou não os expoentes, o maior dos expoentes e quanto equivale. E também verificar em relação a qual letra ou a qual variável essa função está tratando. Aqui nesse exemplo nós temos h de x. Se é h de x, então a variável em questão é a letra x. Beleza, mais um exemplo aí, reparem. 4 mais 7x mais 2x ao cubo menos 6x elevado à quarta potência. É uma função polinomial de grau 4, pelo mesmo motivo que eu acabei de lhes mostrar. Qual é esse motivo? Vamos lá. Só reescrever aqui o polinômio. 4 mais 7x mais 2x ao cubo menos 6x à quarta. Tá bom? Temos aqui esse polinômio. Reparem que nesse polinômio você tem aí 3 elementos com a letra x. Eu tenho aqui, ó, o elemento 7x, o elemento 2x ao cubo e o elemento 6x elevado à quarta potência. Analisando cada um deles, qual deles apresenta o maior dos expoentes? Logicamente, é o último à nossa direita, onde o expoente dele vale 4. Vou até destacar aqui para você, ó. O expoente dele vale 4. Como o maior dos expoentes, então, é igual a 4, automaticamente isso quer dizer que esse polinômio é do quarto grau. Beleza? Beleza. Agora, por que é importante nós sabermos o grau de um polinômio? O que isso quer dizer? Por que eu tenho que saber e analisar e verificar o grau de um polinômio? Primeiro, porque o grau do polinômio ele vai determinar o número máximo de raízes que esse polinômio vai ter, tá bom? Segundo, que essa quantidade de raízes também é a quantidade de pontos que o gráfico desse polinômio vai tocar no eixo x do plano cartesiano, tá? E como é que a gente faz para verificar isso aí? Vem comigo aqui na tela que eu vou te mostrar. Vamos supor, então, que eu tenha o seguinte exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo à parte. Vamos supor que eu tenha f de x igual... Só escrever aqui. F de x igual a 3x menos 6. Beleza? Bem, essa função a gente consegue reparar, logicamente, e verificar que é uma função de primeiro grau. Por quê? Porque ela só possui uma letra x e essa única letra x que está aí possui expoente igual a 1. Tá certo? Beleza. Como é que eu faço para determinar a raiz desse polinômio? Primeiro passo é você pegar a expressão dessa função, que é 3x menos 6, e igualar a zero. Igualando essa expressão a zero, automaticamente você vai ter aí uma equação. Ora, se a função é de primeiro grau, então a equação também será de primeiro grau. O que eu vou fazer? Eu vou resolver. Então eu tenho que 3x é igual a quem? O 6 que é negativo aqui à esquerda passará para o outro lado trocando o seu sinal, ou seja, ele passará positivo. Como eu quero achar o valor do x, esse 3 que o acompanha e está multiplicando, ele passará dividindo. Então, x é igual a 6 dividido por 3, cujo resultado é igual a 2. Então, quer dizer que o 2 é a raiz da equação. O que quer dizer achar a raiz da equação? Quer dizer que, quando você substituir
esse valor que você acabou de achar de volta na função, você tem que encontrar como resultado o zero, tá bom? Então vamos lá, só verificar aqui, olha só. A minha função é 3x menos 6. Eu vou utilizar aqui o x igual a 2. Então eu vou ter 3 vezes 2 menos 6, tá? Não se esqueçam que eu estou aqui substituindo o x por 2. Beleza? Beleza. Nessa expressãozinha numérica, nós temos aí uma multiplicação e uma subtração. Pela regra das operações, a gente deve resolver primeiro a multiplicação. Sendo assim, então, 3 vezes 2 é 6, 6 menos 6 é 0. Pessoal, quando a função é do primeiro grau, eu só consigo achar um valor numérico, tá? Um único valor numérico, seja ele positivo, negativo ou fracionário, tá? Eu só consigo achar um valor que, ao substituir no x, a gente encontre como resultado o zero. Então, a nossa raiz dessa função específica, o f de x igual a 3x menos 6, a raiz dela é 2. É quando x é igual a 2. Beleza? Vamos ver aqui mais um exemplo. Olha só. Vamos supor que eu tenha a seguinte função. F de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 27. Novamente, se eu quero encontrar a raiz da função, eu vou pegar a expressão dela e igualar a zero. Fazendo isso, reparem, eu vou ter x ao quadrado menos 6x mais 27 igual a zero. Opa! Nós chegamos aí numa equação de segundo grau. E daí? E daí que a gente vai aqui utilizar o nosso amigo delta e depois a fórmula de Bhaskara, se for possível, logicamente, tá? Vamos lá, então. Primeiro, vamos encontrar delta. Quem é delta? A fórmula para encontrá-lo é b ao quadrado menos 4ac. Só relembrando, vou colocar aqui em cima, que o a sempre é o valor que acompanha o x ao quadrado, o b é o valor que sempre acompanha o x, o c é o nosso termo independente. Sempre será assim. Então, fazendo aqui a analogia e comparando os elementos, nós temos que o valor de b, neste exemplo, ele vale menos 6. Então, vou ter menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que vale 1, o valor de c, que vale, só voltando, o valor de c, que vale 27. Belezinha? Belezinha. Menos 6 ao quadrado é quanto? Horas. Menos com menos é mais. 6 vezes 6, 36. Ok? Só uma coisinha aqui que eu copiei errado. Não é mais 27. Aqui é menos 27, tá bom? Só corrigir aqui. Vamos lá. 6x menos 27. Então, bem aqui vai ser menos. Vamos novamente aqui. 6x menos 27. Então, bem aqui é negativo. Vamos ajeitar. Foi mal, pessoal. Erro meu aqui. Agora vai dar certo. Beleza. Menos 27. Beleza, vamos lá. Então, eu vou ter aqui menos com menos é mais. Menos com menos é mais. 27 vezes 4 é igual a 108. 36 mais 108, o resultado é 144. O que acontece? Nós achamos como resultado aqui do delta positivo. Isso quer dizer, então, que essa função de segundo grau, ela possui duas raízes reais e diferentes. Vamos encontrá-las? A primeira delas será dada por quem? Menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2a. Beleza?
O B, a gente viu que vale menos 6, menos 6 é 6, mais a raiz de delta, que é raiz de 144, que é 12, sobre 2 vezes A. Como A vale 1, 2 vezes 1 é 2. 12 mais 6 é 18, 18 dividido por 2 é 9. Encontramos a primeira raiz. Vamos à segunda raiz. Mesma coisa, só que agora eu vou subtrair da raiz quadrada de delta, tá bom? Vamos fazer aqui para baixo. Então, eu vou ter o seguinte. Menos B, menos com menos é mais, eu vou ter 6, menos 12 sobre 2, tá bom? 6 menos 12 é menos 6. Menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Então, tá aqui, ó. Encontramos as duas raízes dessa equação, dessa função de segundo grau. O que quer dizer encontrar essas duas raízes? Deixa eu te mostrar aqui, vamos voltar. Vou apagar aqui. Só reescrever a função. X ao quadrado menos 6x menos 27. Certinho? A primeira raiz que nós encontramos foi o x' igual a 9, não é isso? Só conferir que eu me esqueci. Isso, igual a 9. Então, eu vou pegar, aqui nesse caso, a nossa função, substituir o x por 9. Então, a gente vai ter, lá em cima, ó, 9 ao quadrado, menos 6 vezes 9, menos 27. Beleza? Essa é a nossa expressão. 9 ao quadrado é a mesma coisa do que 9 vezes 9, cujo resultado é 81, menos 6 vezes 9, cujo resultado é 54, menos 27. Opa! O que acontece aí? Nós temos uma expressão numérica com 3 números, sendo que 2 deles são negativos. Então, podemos fazer aqui o seguinte, ó, 81, sinais iguais, soma e repete o sinal, certo? Então, aqui, eu vou somar esses dois valores, ó. Então, aqui nós teremos, eu vou repetir o sinal de negativo, 54 mais 27 é 81. 81 menos 81 é 0. Deu certo, então, o 9 é, sim, uma das raízes dessa função de segundo grau. A outra raiz, a gente verificou aqui embaixo e achamos igual a 3. Vamos aqui para ela, então. A nossa outra raiz é quando x... É 3 não, é menos 3, né? É quando x é menos 3, tá bom? É muito importante vocês sempre repararem, tá? Nos sinais que fazem muita diferença, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter menos 3 ao quadrado, menos 6 vezes menos 3, menos 27, beleza? Então, agora, eu estou substituindo o x por menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9 positivo. Menos com menos é mais, 6 vezes 9 é 18. E repete aqui o menos 27. Novamente, você consegue reparar aí que nós temos uma expressão numérica com 3 números, sendo que agora 2 deles são positivos. 18 mais 9 é 27. 27 menos 27, o resultado é igual a 0. Isso confirma, então, que a nossa função de segundo grau, esta função especificamente, ela possui sim duas raízes, tá bom? Então não se esqueçam que o grau da função é quem vai determinar a quantidade máxima de raízes que uma função pode ter. Por que eu estou te falando em quantidade máxima? Porque de repente, dependendo da função, tá? Essa função ela poderia ter, de segundo grau falando, ela poderia ter duas raízes, uma raiz ou até mesmo nenhuma, tá certo? Agora, vamos voltar aqui para a tela que eu vou te dar mais uma dica bem legal, olha só. Existe uma outra maneira também de você determinar o grau de polinômio, olha só. Vamos pegar aqui os seguintes
elementos, seguintes expressões. Eu tenho aqui, ó, xy ao cubo mais 8xy mais x ao quadrado y. Opa, o que está acontecendo aí? Nós temos aí, nessa expressão, cada um dos elementos com duas letrinhas diferentes. Então, olha só, aqui eu tenho xy, aqui eu tenho xy, aqui eu tenho xy também. Como é que a gente faz, então, para determinarmos o grau desse polinômio? Primeiro, quando você tem em cada elemento duas ou mais letras, você vai analisar o expoente de cada uma dessas letras, tá bom? Então, aqui, ó, o expoente do x aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Então, quer dizer que nas letras que não possuem expoente, o valor dele é 1. Feito isso, qual é o próximo passo? A gente vai somar os expoentes de cada um dos elementos que estão separados com sinais de adição. Então, nesse primeiro elemento aqui, xy ao cubo, 1 mais 3 é 4. Só voltar aqui rapidinho, deixa eu trocar aqui a espessura. Vamos lá. 1 mais 3 aqui é 4. Ô, diacho. Agora vai. 1 mais 3. Um mais 3 aqui é 4, beleza. Aqui da próxima letra, ó. 1 mais 1 aqui é 2. Vamos refazer aqui. 4. 1 mais 1 aqui é 2. E aqui 2 mais 1 é igual a 3. Por que nós fizemos isso? Porque aqui, nessa expressão, a gente tem duas letras em cada um dos elementos pertencentes a ela. Quando a gente tem, novamente, quando a gente tem duas letras ou mais, você vai pegar os expoentes de cada uma das letrinhas separadamente, tá? E analisar qual o valor delas. Depois você vai somar. E aí, quem vai determinar o grau dessa expressão ou desse polinômio é justamente o maior valor dessa soma. Aqui nesse caso, então, esse polinômio é do quarto grau. Beleza? Olha só mais um exemplo. Eu tenho a seguinte função. AB mais 2B mais A. Essa função aí, essa expressão, qual é o grau dela? Vamos analisar. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o A com expoente 1, o B com expoente 1, B com expoente 1, A com expoente 1. Analisando agora cada um deles separadamente. O que vai acontecer? Vamos lá aqui. 1 mais 1 aqui é 2. Como o B aqui está sozinho e o expoente dele vale 1, deixa aqui 1 também. Como o A aqui está sozinho e o expoente dele vale 1, aqui também é 1. Beleza. Nós temos aí, então, os três resultados. Como analisando agora cada um deles, a gente verifica que o maior dos resultados é igual a 2. Isso quer dizer, então, que o grau dessa expressão é do segundo grau, tá? É grau 2, ou seja, é uma expressão de segundo grau. Daí você vê a importância, pessoal, de a gente saber analisar e determinar o grau de um polinômio. Por quê? Porque esse grau é quem vai determinar a quantidade máxima de raízes de um polinômio e automaticamente também a gente vai verificar no futuro próximo, tá? Como determinar também o gráfico e a quantidade de pontos que esse gráfico vai tocar no eixo X. Então essa foi a nossa aula. Quero agradecer a atenção de vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade.